Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 24 de fevereiro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto. 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code que está aqui na sua tela, já aparece uma mensagem no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão Permanente de Constituição e Legalidade realiza 2 audiências públicas e analisa 10 projetos de lei de autoria do Executivo. O vereador Fernando Mendes pede informações à Prefeitura sobre melhorias para os bairros Jardim Campo Belo e Cidade Singer. Você já ouviu falar no ChatGPT? Tem entrevista ao vivo daqui a pouco sobre inteligência artificial. E conheça a história da Gabriela Carvalho, jovem de apenas 10 anos, que está chamando a atenção no mundo do tênis. Tem muito esporte para a gente poder falar, porque neste fim de semana a Ponte Preta entra em campo, amanhã cedinho às 11 horas, à tarde é a vez do Guarani que briga contra o rebaixamento, no domingo tem vôlei, tem muitos assuntos para a gente poder abordar, mas a gente abre o nosso telejornal falando sobre as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que é aquele programa do governo federal criado em 2010, que seleciona estudantes para instituições federais e estaduais de ensino superior. E essas inscrições se encerram hoje, sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Você tem até às 11 horas e 59 minutos da noite, hein? São 226 mil vagas para este primeiro semestre em 128 instituições públicas que são participantes, sendo 63 universidades federais. Então, sobre as informações de quem pode se inscrever, qual que é o site, quando sai o resultado, eu aciono a repórter Dalila Pereira. Seja bem-vinda e bom dia, Dalila. Tô vendo que atrás de você, mais uma vez, tem um monte de fórmula por aí, hein, Dalila? Para o estudante se preparar muito bem. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Pois é, hoje é o último dia da inscrição para o SISU. Depois de meses de muita preparação, a gente inclusive veio lá na época do vestibular aqui para saber da preparação dos estudantes. Chega essa última etapa aí, último dia do SISU para garantir aquela vaga. Hoje eu estou aqui na Avenida Brasil, na oficina do estudante, para falar com o Antunes Rafael dos Santos, diretor pedagógico aqui da instituição, para falar dessa última etapa, desse último dia, o que esperar, como que os estudantes estão aí nervosos. Antunes Rafael, obrigada pelo seu tempo. Como é que está aí a expectativa dos estudantes, o que eles estão falando aí nos corredores, estão nervosos, estão ansiosos para esse dia? Obrigada novamente pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, bom dia a todos. Nós estamos a pouco mais de 12 horas do encerramento das inscrições. Então, o que a gente tem observado muito dos alunos é que quem deixou para a última hora, na verdade, está agora buscando as informações que são necessárias para fazer a inscrição. E são basicamente 2 informações principais. Ele precisa ter acesso
facilmente ao seu CPF, ao número de inscrição do Enem, porque esses dados são essenciais para que ele consiga acessar o site do governo federal, né, o site do SISU, e com isso consiga então fazer a sua inscrição nesse processo seletivo, que é sem dúvida nenhuma o maior processo seletivo que a gente tem no país de ingresso a universidades públicas federais, tanto universidades quanto institutos federais. Então a grande expectativa agora é não deixar para a última hora. Quem não fez a inscrição, quem ainda não buscou as informações, o site é autoexplicativo, o acesso é muito fácil, né? Existem telas de comando e de explicação ali que vão facilitando a entrada desse aluno. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças, mesmo para quem deixou para a última hora, né? Vai conseguir fazer essa inscrição sem problemas. E no último dia, geralmente, às vezes, o site passa por instabilidades, né? Porque o pessoal deixa ali para o último dia. É uma coisa a se preocupar também, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente, pelas experiências de anos anteriores, sempre processos que envolvem inscrições de muitos alunos, quem deixa para a última hora costuma pegar um pouquinho de instabilidade no sistema. Até as nossas últimas consultas que a gente fez, o site está funcionando legal, está rodando sem grandes problemas, né? Claro que depende muito também da conexão à internet desse candidato, né? Onde é o local onde ele está acessando. A sugestão que a gente dá é que faça a inscrição pelo computador, evite fazer pelo celular. Por mais que a gente saiba que hoje, para essa geração, o celular é uma extensão da mão, né? Fazer tudo pelo celular, às vezes, nesse caso, não vai funcionar. Porque a tela, né, do celular ela não vai dar toda a amplitude dos acessos que ele teria direito, ele vai ter mais visivelmente se ele fizer isso pelo computador. Então, a dica é que faça isso pelo computador para evitar problemas ali na hora da inscrição. Olha aí, já foi a primeira dica, melhor usar o computador. Quem não tem, vai atrás de um colega, de um amigo, de um primo, para ficar mais fácil na hora de colocar as informações, né? Às vezes o mobile, né, o celular, dá um probleminha na tela, pode acontecer, né? Pode sim, até porque às vezes você está trabalhando com um pacote de dados que ali de repente trava, e aí quem deixou para a última hora vai ter mais esse obstáculo aí pela frente, né? Eu já tenho muitos anos, já tem mais de 10 anos aí que passei pelo SISU, não sei como está o sistema agora, como é que funciona esse momento aí da seleção dos cursos, o aluno tem uma segunda opção também, como é que funciona hoje para o estudante ir bem informado aí para o computador? Bem, ele pode fazer inscrição em até 2 cursos, seja na própria universidade ou em universidades diferentes, né? As inscrições se encerram hoje às 23h59, o resultado sai no dia 28, então a partir do dia 28 esse candidato vai poder consultar se a nota que ele aplicou, né, a inscrição que ele aplicou foi contemplada ou não. Na verdade, o SISU ele funciona como se fosse um grande leilão, né? Então vai pegar a vaga quem tiver a maior nota no Enem. Então é muito importante que o candidato conheça a nota de corte da universidade a que ele está buscando, né? Qual é a nota de corte do curso pretendido, para saber se a sua nota do Enem corresponde a essa nota de corte ou não, e faça uma avaliação dos pesos das áreas que foram avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então nós temos as 4 grandes áreas que são avaliadas, que é a língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, e dependendo da universidade, dependendo do curso, essas áreas têm pesos diferentes na hora de selecionar o candidato. Então é importante que o aluno, na hora de fazer a inscrição, busque a universidade que atribua um maior peso à sua nota maior que ele tem. Então, se eu sou um aluno que eu tenho mais aptidão para a área de humanas, muito provavelmente a minha nota em ciências humanas foi maior. Então, é interessante eu buscar uma universidade que atribua um peso maior a essa área de humanas. E isso vale para as demais áreas. Assim, ele pode já adquirir algumas vantagens frente a outros candidatos na hora de fazer essa seleção. Estar focado aí onde você tem mais aptidão já é outra dica aqui do Rafael. Às vezes, optar por uma universidade, um instituto um pouco mais distante, também pode facilitar na hora de conseguir essa vaga? Pode. Se a gente pensar em cursos de grande concorrência, né, como medicina, as engenharias de uma maneira geral, são cursos que, mesmo nas universidades federais, trazem uma concorrência muito alta, talvez optar por uma universidade que seja um pouco mais distante da sua residência possa facilitar a sua entrada, né? Isso possa, de repente, dependendo daquela região, você tem uma concorrência menor.
mas aí você precisa considerar outros aspectos. Está longe da família, o custo de moradia, verificar se a universidade oferece suporte para estudantes de fora, se tem uma residência estudantil, quais são os critérios para esse aluno ter direito a esse benefício da universidade. Todas essas questões precisam ser avaliadas. Mas uma dica mais importante, não dá para a gente fazer toda essa avaliação agora, faltando menos de 12 horas para o encerramento. Garante a vaga, faz a inscrição, garante a vaga, depois a gente pensa nesses outros aspectos que são importantes, mas a garantia da vaga ela é fundamental. Então, antes de conseguir a vaga, não adianta pensar em nada disso. Então, vamos pensar em fazer a inscrição dentro do prazo, seguir as instruções do site de como fazer essa inscrição. A vaga está garantida, aí a gente pensa, onde eu consegui? Está longe? Dá para morar fora? Tem residência estudantil? Não tem? Tem que ser numa universidade mais próxima? O resultado sai agora a partir do dia 28, depois disso, se eu não conseguir aquela vaga naquela universidade que eu quero, eu posso pensar na lista de espera, inserir meu nome nesse processo também, para essas vagas remanescentes. Olha, eu ia perguntar justamente sobre isso, que tem uma lista de espera, né? Dá para... às vezes bate aquele desespero que o nome não saiu ali daquela primeira lista, mas ainda dá para ter uma esperança depois, né? Dá, até porque as universidades federais, elas também vão trabalhar com um sistema de listas, né, de chamadas. Então, a primeira lista, a primeira chamada, são os alunos que foram contemplados já por essa primeira inscrição. E depois, os alunos que não foram contemplados, mas estão automaticamente na lista de espera. E aí é importante que esse candidato acompanhe essas chamadas das universidades para ver se, de repente, numa próxima chamada, o seu nome é contemplado e ele tem aí a garantia da vaga. No momento de verificar a vaga, o estudante tem que olhar no site do SISU ou no site da própria universidade que ele se candidatou? Ele olha direto no site do SISU, ele já oferece essas informações ali. Quando ele faz a seleção da universidade, ele já tem acesso a essas informações. O site do SISU é bem fácil do estudante entender como funciona, Sim. né? E para esse ano, o governo federal unificou o acesso tanto ao SISU, quanto ao FIES e quanto ao ProUni. Então, são os 3 programas de acesso às universidades, ao ensino superior que o país oferece, né? O SISU, obviamente, exclusivamente para institutos e universidades federais, mas pelo mesmo canal o aluno pode pleitear a vaga tanto na universidade pública quanto algum desses programas de financiamento estudantil. Tem a chance aí da universidade, da faculdade privada também, né? Tem a chance da universidade privada e por meio aí desses financiamentos pelo próprio governo federal. Tem mais alguma dica para o estudante ficar atento nessa hora? A gente já abordou tudo. Tem ainda mais uma manha final para a galera ficar ligada? Olha, eu acho que agora o que ele tinha que fazer, ele já fez, que foi se preparar ao longo do ano de 2022, ter feito a prova, ter feito o Enem com qualidade. Agora é realmente trabalhar com essa nota que ele alcançou para buscar essa vaga, considerando esses pesos das áreas, né, considerando a localização onde ele pretende estudar. Acho que isso é o mais importante nesse momento. Garantir a vaga, depois a gente pensa no depois, Exatamente, né? Uma coisa de cada vez. Antunes Rafael dos Santos, diretor pedagógico aqui da Oficina do Estudante, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas dicas. Acho que vai dar para ajudar quem está aí do outro lado, garantir essa vaga aí nesse último dia. Que ótimo, eu que agradeço, desejo boa sorte a todos os candidatos. Obrigada novamente, Rafael. Para quem deixou aí para o último dia, ainda dá tempo, até o finalzinho aí da noite para tentar garantir essa vaga, mas próximo ano não vamos deixar para cima da hora, viu, gente? Gabriel, eu volto com você aí nos estúdios. Espero que as informações de hoje tenham ajudado aí alguém do outro lado. Tenho certeza que ajudou sim. Muito obrigado, Dalila Pereira. Agradeço também a disponibilidade do tempo do Antunes Rafael dos Santos, ele que é diretor pedagógico da Oficina do Estudante, por todas essas informações. Você, estudante, hein, que se enquadra então nos requisitos, ainda não fez a inscrição e quer esta aprovação, corra para o site, hein? acessounico.mec.gov.br/SISU. O site está aqui embaixo da sua tela, acessounico.mec.gov.br/SISU, e boa sorte. Bom, 11 horas mais 44 minutos, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo, nós vamos falar sobre inteligência artificial. Você que está nos acompanhando, acha que é algo do futuro, aquilo que você acompanha nos filmes, documentários?
Nada disso, viu? Já está presente no nosso dia a dia. Você já ouviu falar no ChatGPT? Este é um dos assuntos que nós vamos abordar aqui no nosso programa sobre tecnologia, sobre essa inteligência. Será que vai substituir o trabalho dos humanos? De que maneira que está presente? Muitos assuntos. Se você já tiver alguma dúvida, leu alguma coisa sobre o assunto, ficou em dúvida, já manda pra gente que nós vamos conversar com um especialista. Número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, já está aqui embaixo da sua tela. Manda pra gente sua dúvida, a sua questão sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, que eu já vou selecionando aqui. Depois do intervalo, tem entrevista ao vivo, não saia daí, hein? 11 horas mais 50 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira e o assunto agora é inteligência artificial. É um dos assuntos que sempre pareceu muito distantes, algo do futuro, mas que chegou, está presente e veio junto com uma polêmica. Você que está nos acompanhando já ouviu falar no ChatGPT? É um sistema de conversas com inteligência artificial, oferecendo ao usuário uma forma simples de dialogar e obter respostas. Mas essa tecnologia pode acabar ou diminuir com empregos? Estudantes podem pegar textos desta plataforma e assumir posteriormente a autoria? E sobre a exatidão das respostas, a plataforma luta contra as notícias falsas, as fake news? Bom, são muitos questionamentos que vão começar a serem respondidos a partir de agora com o Anderson Palma. Ele que é publicitário com especialização em marketing digital, palestrante, fundador do Growth Labs, ajudando no crescimento de empresas. Então, Anderson, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal do Câmara Notícia. E falei um pouco na minha abertura sobre o ChatGPT, mas você que é o especialista, então como é que você definiria? Seja bem-vindo e bom dia. Muito bom dia. Primeiro, agradecer aqui o convite para participar aqui com você, Gabriel. Muito bacana estar acompanhando sempre nos bastidores, vendo aí o que vocês estão fazendo e dessa vez participando junto com vocês. E para falar um pouquinho de ChatGPT, cara, é tudo que você falou e mais um pouco, né? ChatGPT, muita gente chama de inteligência artificial e eu acho que, na verdade, esse é um termo, no mínimo, incorreto, porque ele não é inteligência de verdade, tá? É como se fosse uma máquina que está predizendo o próximo passo. O que é que você está perguntando e o que é que você saber. É uma máquina de predição de padrões. Nada mais do que isso. Para a gente chegar no nível real de inteligência, a máquina tem que ser senciente, ela tem que ser capaz de pensar por si só. Então, não é realmente inteligência. Agora, a segunda parte sobre isso vai mudar o mundo, e já está mudando. A gente vê que muitas empresas, não é que, poxa, as pessoas vão perder emprego aqui para a máquina, não é isso, na verdade, é o contrário, é mais uma ferramenta. Do mesmo jeito que aconteceu na época da Revolução Industrial, em que você vê um monte de coisa mudando, máquinas chegando e substituindo pessoas dentro de uma área específica, mas, por outro lado, contratando outras pessoas para fazer funções que estão mais relacionadas com a máquina. Então, não é que a máquina pode substituir. Na verdade, outras pessoas que têm noção, que sabem usar essa inteligência, que sabem trabalhar melhor com ela, podem te substituir, sim. Então, essa tecnologia ela ainda depende de uma ação humana, por isso que a gente não configura ela como uma inteligência artificial? Ela não pensa por si só, né? Na verdade, o que é o ChatGPT? É uma máquina que é capaz de realmente predizer aquilo que está sendo questionado. Quando você chega lá, é um chat, tá? Você vai lá e conversa com ele. E essa conversa é uma conversa como se fosse com um humano. Então, ela consegue traduzir essa relação
de um papo mesmo com o ser humano, de maneira que você, não, às vezes, você pode nem distinguir, né? Você está falando com um humano, tanto é que essa mesma máquina já passou em alguns testes. A OAB americana, Ordem dos Advogados, ela já passou em exame da OAB americana, para você ter uma ideia. Então, e com louvor, assim, você fala, cara, e não 100%. Por quê? Porque realmente parece uma pessoa. Então, você está falando com ela, você faz perguntas, ela te responde, baseado nessa predição, e você consegue extrair mais coisas. Por quê? Porque ela tem acesso a toda a internet. Você conversa com uma pessoa, ela tem só o seu conhecimento. Se você conversa com uma máquina, ela tem um conhecimento do universo inteiro. Tudo que está dentro da internet, ela consegue fazer. Nesse momento, o ChatGPT nem tem o conhecimento de toda a internet, ele tá baseado em informações até 2021, mas, cara, já é muita coisa, você consegue ter um bate-papo muito legal e tirar muita informação, inclusive algumas informações erradas às vezes, né? Então depende muito do jeito que você utiliza a máquina. Sobre essas informações erradas, já nós vamos citar, porque isso é um perigo, isso é algo que está em discussão também, porque às vezes tudo que nós temos acesso à internet, né, a gente não pode colocar como uma fonte única aí de informação. Você citou dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil já foi feito o teste também com o Enem e foi aprovado, viu, Anderson? Enem, verdade, o ChatGPT já está na segunda fase, então. Já está. Vai entrar no Unicamp tranquilamente. Exatamente. Agora, é muito engraçado de você ver isso, porque a gente não imaginava que essa tecnologia chegasse de uma forma tão avassaladora. Só que todo mundo está olhando e falando, nossa, o negócio chegou agora e não sei o que. Cara, isso já existe na vida de todo mundo. Hoje, muita gente tem uma Alexa, tem um Google Home dentro de casa, né? E isso já é o mesmo tipo de tecnologia. A diferença agora é a profundidade de conhecimento, a profundidade de respostas que é possível de ser dada. Então, efetivamente, vai e já está mudando a vida de muitas empresas pela maneira como essa ferramenta funciona. Sobre essa velocidade avassaladora que você citou no início da sua resposta, quando que esse ChatGPT ele foi criado e por que esse ano é que se tornou assunto e de debate também em todo o mundo? Ele foi lançado no ano passado, em setembro do ano passado, se eu não me engano, mas a ferramenta já está em construção e está sendo debatida aí para mais de 7 anos. Inclusive o Elon Musk, né, da Tesla, é um dos fundadores ali, e a gente conseguiu notar, para quem está acompanhando o movimento de inteligência artificial ao longo do tempo, conseguiu acompanhar que a evolução ela está muito díspara, está muito solta, muito diferente da evolução de outras ferramentas. O próprio Google entrou nessa briga recentemente com o Bard, mas você vê que o nível de sofisticação da ferramenta ainda é muito baixo. Então, a gente provavelmente vai começar a enxergar alguns players sobressaindo, né? Players que até então estavam sendo relegados a segundo lugar, até no caso de busca, por exemplo, com o Google, a gente vê a Microsoft tomando a dianteira, porque a Microsoft é uma das investidoras do ChatGPT. Então, eles já estão colocando isso dentro do software deles. Se você utilizar o Edge, que é o navegador, igualzinho o Chrome, né? Inclusive bem rápido até, todo mundo tinha muito preconceito antigamente com esse tipo de navegador da Microsoft, mas hoje ele começa a tomar a dianteira. E aí o Bing, que é o buscador, é igual o Google, a busca do Google, né? Ele começa a realmente tomar a dianteira. Por quê? Porque ele já começa a embutir esse mesmo tipo de mecanismo dentro das ferramentas de busca. E isso definitivamente muda bastante a maneira como a gente vê o mundo, né? Hoje a gente tem a Alphabet, que é a dona do Google, como uma das principais empresas do planeta. E a gente começa a ver essa perda de hegemonia. Então muda bastante a maneira como as coisas estão funcionando, muda o cenário global e a gente pode estar vendo aí uma nova revolução industrial acontecendo nesse momento. Você entende, então, como uma concorrência positiva a entrada do ChatGPT e talvez até de outras tecnologias? Eu não digo só positiva, mas eu digo inevitável. A inteligência do ChatGPT chegou para ficar. Podem existir outras, inclusive até mais avançadas do que ela. O próprio ChatGPT está para liberar uma nova versão, a gente está na versão 3. Eles estão para liberar a 4ª versão do ChatGPT e a gente imagina que, inclusive, vai ter acesso a informações da internet em tempo real.
Isso, por si só, já é uma grande revolução. Por quê? Porque você pode falar com o ChatGPT, imagina você falando, você pode discutir sobre futebol com ele, né? Hoje, eu sei que existem informações que elas não vão ser tão fidedignas, elas não vão ser tão reais, sim, mas, ainda assim, ele traz já um grau absurdo de informações que você consegue extrair dessa ferramenta. No momento que ela tiver informações reais, a gente vai começar a ter outros problemas. Por exemplo, todo mundo está falando sobre a veracidade de algumas informações, daqui a pouco ele começa a ser uma preocupação maior. Porque uma ferramenta que teve um início tão rápido, mais de 100 milhões de usuários em menos de 5 dias, a gente começa efetivamente a ter preocupações. Peraí, as pessoas estão pegando informação de lá e ela pode dar informação de qualquer coisa. Por exemplo, você pode eles têm algumas restrições, mas você consegue fazer um bypass para fazer perguntas de ordem médica, por exemplo. Eu quero saber sobre tal coisa da minha saúde, essa condição, eu estou sentindo tal e tal coisa, o que eu posso tomar? E ele passa essas informações, tá? Então, você entender que efetivamente existe a mudança, ela é parte já do nosso dia a dia. Para quem trabalha com marketing, está muito ali dentro do dia a dia de iniciar o texto. Inclusive, muita gente tem falado a respeito disso, né? Porque o medo é realmente, eu vou perder meu emprego. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas você precisa realmente estar antenado, porque tem uma mudança muito grande em todo o cenário da ordem mundial aqui. Uhum. Ô Anderson, certamente o telespectador que está nos acompanhando, ele deve estar se perguntando, tá, mas qual que é a utilidade? Para que ele serve? Ele é específico para alguma área? Ele está disponível para a população? Ele vai chegar para mim que estou assistindo o Câmara Notícia? É algo real, palpável, ou é algo distante para essa parte de tecnologia, para quem é de marketing? Não, ela é para todo mundo, para todo mundo. E a gente entende, hoje eu entendo ao menos, que todo mundo vai acabar sofrendo essa disrupção. A gente não sabe, hoje, nesse momento, qual vai ser o futuro do trabalho daqui a 10, daqui a 20 anos. A gente realmente não sabe, está todo mundo muito perdido em relação a isso. Porque esse momento em que a gente acabou de passar, né, de implementação de usar o ChatGPT no dia a dia, é só uma das fases. A gente entende que a disrupção vai continuar acontecendo ao longo do tempo e talvez a gente tenha realmente uma inteligência, né, uma superinteligência artificial, funcional e que seja capaz de não só de passar aquilo que existe na internet para a gente, mas de efetivamente pensar e responder. Tá? Isso para a gente pode ser um perigo lá na frente. Nesse momento, a gente já tem um uso que é um uso que pode ser feito por qualquer pessoa. Inclusive, as buscas que a gente faz hoje num buscador como o Google, elas já são buscas que com o ChatGPT tomam uma outra perspectiva. Por quê? Porque antes você ia lá, fazia uma pergunta para o Google, e o Google ele não te respondia diretamente. O que acontecia com o Google? O que acontece com o Google? Ele vem e ele te dá uma lista de sites. Eles até estão tentando colocar, se você acessar agora, fizer uma busca no Google por qualquer coisa, fazer qualquer pergunta, ele vai tentar te dar uma resposta de acordo com as respostas que estão ali na internet, e ele te dá uma lista de sites que você pode clicar para então acessar e aí fazer uma pesquisa em relação a isso e tentar descobrir a informação que você estava buscando em primeiro lugar. Agora, isso não é mais necessário. Então, um Google da vida, uma busca por toda a internet, para você fazer manualmente, você corta todo esse pedaço e você já chega na resposta. Encurta o caminho. Você corta o caminho. E corta-se absurdamente. Isso para uso geral, né? Para uso em algumas profissões. O ChatGPT hoje, se você pedir para ele pode escrever código para você. Você pode pedir para ele, olha, cria um aplicativo que faça XYZ em tanto tempo e que tenha essas telas assim, assado. Ele vai cuspir para você o código. Ele vai te entregar o código. Você pega esse código, coloca em um lugar e pronto. Cara, já fez. Eu quero fazer um site. O site tem que ser assim, assim, assado. Você pede para ele entrega para você. Você pede para o ChatGPT para te fazer um planejamento estratégico do teu negócio. Pede para o ChatGPT, ele vai lá e faz. Pede para ele fazer um trabalho de escola sobre a Revolução Industrial. Você pede para ele vai lá, ele entrega para você.
E ele entrega, inclusive, não só uma entrega, olha, tal site, isso talvez seja um dos perigos, né? Porque ele ainda tem pouco filtro. Ele tem filtro, mas ele não tem tanto filtro assim. Então, ele vai te entregar uma informação de acordo com a qualidade da tua pergunta. E esse também é um dos outros perigos aí que a gente enxerga. Mas, a priori, ele realmente vai afetar a vida de todo mundo. Então, imagina uma pessoa hoje que precisa fazer um relatório financeiro na área dela, por exemplo. Ela pode simplesmente ir lá para o ChatGPT, entregar todos os números, né? Olha, está aqui a lista de informações que eu tenho, eu preciso que você me entregue quais foram os melhores meses fiscais aqui para mim, qual foi o momento, qual é o melhor momento para eu começar a investir em mais contratação ou menos contratação. Então, ele afeta muito a vida dos negócios, ele afeta a vida das pessoas de forma geral, de estudantes, de pessoas no marketing, em tecnologia, ele afeta a vida de todo mundo. É realmente uma maneira muito, muito interessante de você iniciar qualquer tipo de projeto. Obviamente, você vai ter que ter retoques nesse momento, por conta da versão que a gente está vivenciando, mas é uma corrida que, inclusive, nem é só do próprio ChatGPT, né? É uma corrida da inteligência artificial. Existem outras ferramentas hoje, como é o caso aí do DID, que ele transforma aquilo que você pega, por exemplo, no ChatGPT. Eu fiz, inclusive, esse teste, postei recentemente no meu LinkedIn, pedi para que o ChatGPT criasse uma história, e eu peguei essa história que o ChatGPT criou, eu entrei nessa ferramenta, que é o DID, eu coloquei uma imagem ali, e ele simplesmente transformou aquela imagem daquela pessoa em uma animação, e ela falava todo o texto, ela contava aquela história, com uma voz de uma pessoa real, com uma imagem muito parecida com uma pessoa real. Então, assim, a gente está sendo cercado de todos os cantos por inteligência artificial. E é o momento, definitivamente, se você acha que você não vai ser disruptado, pensa de novo e começa a pensar em como é que você pode fazer um bom uso dessas ferramentas para a tua área de atuação, onde você trabalha, onde você estuda, porque definitivamente, se você não fizer uso, você vai acabar ficando para trás. Eu acho que esse é o ponto principal aqui de tudo isso, é você entrar de cabeça e entender como funciona a tecnologia para você extrair o máximo que você pode dela. Acho que esse é o principal, né? Nós precisamos nos adaptar e saber utilizar essas plataformas também para você poder utilizar da melhor maneira. Mas, Anderson, tudo que você tá falando sobre essa realidade já me veio na cabeça. Mas e os idosos que já têm dificuldade muitas vezes com o celular? Isso vai criando um hiato cada vez maior? É uma dificuldade, algo para se pensar? Não necessariamente, né? Se você olhar a ferramenta como o ChatGPT, ela é uma ferramenta que você vai descrever aquilo que você quer. Simples assim, né? Se você sabe fazer boas perguntas, não interessa qual a tua idade. Você vai usar o ChatGPT de uma forma, inclusive, mais simples. E é isso que, inclusive, tem feito com que as pessoas fiquem abismadas com essa ferramenta, porque parece que você está falando com outra pessoa. Na verdade, ele é mais simples do que você usar o Google. Muito mais simples. Ele para de ser uma ferramenta super tecnológica e passa a ser uma ferramenta de conversação. Uma pessoa que tem mais dificuldade de conseguir acessar, entender aquele monte de site que você faz numa busca do Google, ela vai ter uma facilidade imensa de ter uma informação dentro do ChatGPT. Mas, obviamente, você vai precisar saber perguntar, vai precisar saber o que perguntar, mas a linguagem é uma linguagem natural, é linguagem como uma pessoa falando mesmo. Então, ela não é mais difícil, ela é mais fácil de trabalhar. O problema é que talvez muita gente não esteja tão acostumada a fazer perguntas, né? A gente está muito acostumado a receber respostas para coisas que a gente às vezes nem perguntou. Então, a onda da internet que era de você fazer sua pesquisa, etc., ela também limitou muita gente, no sentido de que as pessoas que não estavam preparadas para fazer essas buscas, elas não conseguiam fazer boas buscas. Agora, você vai ter que ter um senso crítico muito maior, na verdade, porque a informação chega para você já mastigada. Então, você tem que saber, tem que entender um pouquinho sobre o assunto que você está falando, para você não falar besteira. Esses dias, eu fiz também um outro teste. Eu estava falando, eu sou ponte-pretano, né? E eu estava fazendo uma pergunta lá para o ChatGPT, e eu perguntei qual que é o time
mais antigo de futebol do país em atividade ininterrupta. Que é uma polêmica já essa pergunta, né? É uma baita polêmica, uma baita polêmica. E ele me respondeu que era um time de Caxias do Sul, se não me engano. O Rio Grande. Rio Grande, isso. E aí ele me respondeu, e eu falei, poxa, mas eu acho que você está errado, porque a Ponte Preta é atividade ininterrupta. O Rio Grande parou, né? Parou as atividades. E aí ele veio logo na sequência, é verdade, você tem razão, me desculpa pelo erro. Ele respondeu desse jeito, como se fosse uma pessoa. Tá. Você entende a gravidade disso? Se você simplesmente pega a primeira informação, você vai sair divulgando qualquer informação que vai aparecer na tua frente. Então, ele é uma inteligência, de certa forma, que está sendo treinada por você. Quanto mais você interage, melhor ela fica. Mas, nesse momento, eu teria bastante cuidado na hora de utilizar, cuidado com as informações que você recebe. Você consegue aí passar alguns elementos ali para, por exemplo, pedir informação. Olha, eu estou sentindo, muita gente já fazia isso com o Google, né? Sintomas, né? Falta de ar, X, Y, Z, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. O Google vai lá e te responde, é câncer. Entende? Não faz o mínimo sentido você pedir esse tipo de coisa ainda nesse momento para o ChatGPT, como não faz sentido pedir para o Google. Mas no futuro próximo, a gente está bem próximo de disruptar muitas profissões, inclusive a medicina. Anderson, nós estamos recebendo aqui muitas questões, tem muitas dúvidas dos nossos telespectadores, então já a Patrícia aqui do Jardim Proenço, o Guilherme de Barão Geraldo, Ricardo do Jardim Aurélia, a Amanda do Jardim Carlos Lourenço, tem muitos questionamentos que estão chegando aqui, já eu vou fazer. Você que também tem dúvida, pode mandar aqui pra gente, o número do nosso WhatsApp está aqui embaixo, 19 é o nosso DDD, 978293776, manda sua pergunta que nós estamos conversando aqui com um especialista que vai te ajudar e vai tirar todas as dúvidas. Antes de fazer os questionamentos dos nossos telespectadores, Anderson, como que essa plataforma, ela sabe tanto? De onde que vem tanta informação? Bom, disse que todo o conteúdo da internet, aliás, 90% do conteúdo que existe na internet, ele é o conteúdo produzido nos últimos anos, e ele corresponde a uma grande parte, a maioria do conhecimento humano de todos os tempos. Então a gente está vivendo um momento de exponencialidade, né? Quanto mais tempo, mais informações, quanto mais a gente interage com as máquinas, com os computadores, mais informação a gente tem gravada. E quanto mais informação a gente tem gravada, mais informação a gente tem à disposição de ferramentas como essa. E aí a gente olha e vê também, como eu estava dizendo, né, disrupção de outros setores, de outras áreas, também relacionadas à inteligência artificial em alguns momentos, ou não em outros, como é o caso, por exemplo, do 5G. Né? E você começa a entender que a informação ela não está só sendo utilizada ao longo do mundo, ela está disponível, e disponível muito rapidamente. Então, a informação que o ChatGPT busca, que ele tira, ele extrai de vários lugares, ele extrai de muitos sites, ele consegue fazer um compilado para te responder da melhor maneira possível, da maneira que ele acredita ser possível. É por isso que erros acontecem, é por isso que ele se parece muito com uma pessoa, né? Ele não pega uma informação, ele não pega um texto inteiro de um único site, ele vai fazer um compilado, ele vai entender, de certa forma, o que está acontecendo em vários lugares, e ele vai trazer uma resposta que seja condizente com as informações que ele encontrou. Então ele busca a internet toda, nesse momento, até o ano de 2021, né? Na próxima versão ele vai conseguir, a gente acredita, enxergar a internet toda em tempo real, o que, de novo, é absurdo, né? Imagina, a gente estava falando aqui de futebol, mas imagina como ficaria aí a vida de um técnico de futebol. Não tem nada a ver com tecnologia, mas o cara chega e ele pode pedir para uma ferramenta como o ChatGPT para analisar o jogo e dizer qual foi o jogador que correu menos. Então, jogadores de futebol também se preocupem aí, por favor. Exatamente. E já tem esse serviço hoje em dia, né, da equipe de inteligência que filma os jogos, que faz toda essa análise. Então, vem para auxiliar, ajudar e, pelo que eu estou percebendo aqui, facilitar e cortar caminhos, né? Cortar caminhos. Esse é o ponto, né? Essa tecnologia hoje, de novo, ela não é
todo mundo está chamando de inteligência artificial, mas ela não é uma inteligência artificial ao pé da letra. Ela não pensa por si só. Ela é capaz, ela tem um algoritmo que é capaz de pensar, de trazer uma maneira de pensamento ali para conseguir extrair as respostas de acordo com aquilo que você pergunta. Então, de novo, se você não está preparado para isso, vai ser muito difícil de conseguir viver os próximos anos aqui, tá? A gente está vivendo, a gente está sempre... Tem uma lei chamada Lei de Moore, e ela funciona para produtos físicos, né? Para chip, ela foi feita, na verdade, para chip de computador. Ela diz que a gente, a cada um período de X tempo, a capacidade dos microchips, eles vão dobrar, né? Então, cada ano lá, a gente tem dobra a capacidade. Isso transforma o resultado em exponencial. Ou seja, ele vai crescer até o infinito e além. Mas a gente está vendo, talvez, uma lei que seja ainda mais agressiva, talvez de 8 vezes para 1, né? Então, a cada período de 1 ano, a gente consegue aumentar em até 8 vezes a capacidade dessa tecnologia. Então, por aí você começa a imaginar aonde a gente vai estar daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10 anos. E por isso fica muito difícil de ter uma noção, olha, vai acabar com o emprego tal? Não sei, né? Mas a gente consegue entender que as pessoas que não sabem utilizar, elas vão ser trocadas por pessoas que sabem. Quem que é o dono do ChatGPT? Ele é de uma... na verdade, o ChatGPT tem vários donos, tá? Tem vários investidores, mas acho que o mais conhecido aí é o Elon Musk, que é também o CEO da Tesla e tem várias outras empresas aí, também o dono do Twitter, né? E tem, enfim, tem muita gente ali no meio, tem o Adam, que eu até esqueci o sobrenome dele, mas ele foi o CEO do Y Combinator, que é uma empresa de aceleração de empresas muito famosa nos Estados Unidos. E ele tem um relacionamento com o Vale do Silício assim, muito, muito bacana. E a partir desse relacionamento ele começou também a buscar esses investidores e o time ficou um time realmente bem parrudo. Hoje os caras estão transformando aí o nosso planeta em relação à maneira como a gente vê informação, como a gente vê dados. Dúvidas dos nossos telespectadores a partir de agora. Anderson, agradecendo mais uma vez todas as mensagens que estão chegando, estou selecionando aqui. A Amanda do Jardim Carlos Lourenço já está curiosa, ela diz, como é que eu faço para acessar esse chat e se é um aplicativo pago? Eles têm sim uma versão paga, tá, Amanda? E você pode adquirir, ele custa $20 por mês, para você ter acesso ilimitado a essa ferramenta. Mas, se você não quiser pagar, eu mesmo não pago. Então, eu uso gratuitamente. Você pode simplesmente dar uma busca por ChatGPT ou entrar em openai.com, tá? E você vai conseguir fazer o uso da ferramenta. É uma ferramenta que, na verdade, você vai usar dentro do seu navegador. Então, você pode usar no seu celular, pode usar no seu computador. Fica a teu critério. Mas é muito simples de usar mesmo e... não sei, de repente, se vocês quiserem, eu posso até mostrar aqui e apresentar a ferramenta para vocês. Pode ser, pode ser. Já, então, eu vou querer que você mostre. Antes, a Thelma, ela pergunta, ela é aqui de Campinas. Ela fala assim, não conhecia esta ferramenta, mas enquanto mãe, fiquei preocupada. Meu filho ou os amigos dele podem fazer pesquisas perigosas, como fazer arma, onde encontrar drogas ou algo neste sentido? É a Thelma aqui de Campinas, Anderson. Podem, as pessoas podem fazer as buscas que elas quiserem. Agora, as respostas, elas são censuradas, tá? Então, a empresa, ela censura algumas das respostas, mas muita gente que, por exemplo, entende de programação consegue fazer o que a gente chama de bypass, né? Que é ultrapassar essas limitações nesse momento. Conforme a ferramenta vai se desenvolvendo, a gente imagina que eles vão ter novas ferramentas para conseguir bloquear e, de certa forma, sim, censurar os resultados, porque tem muita coisa perigosa nesse mundo e a gente sabe que existe acesso. Mas eu me preocuparia menos até com isso do que eu me preocupo hoje. Eu também tenho 2 filhas, eu tenho uma filha de 9 anos e uma filha de 12. Eu me preocupo muito mais qual vai ser a profissão delas, se elas vão ter trabalho quando chegar o momento delas de ingressar no mercado de trabalho, do que com isso. Porque, de certa forma, o ChatGPT não é nada tão diferente daquilo que você encontra já disponível na internet através de uma busca no Google.
Outra dúvida da Patrícia do Jardim Proença, que eu coloco como preocupação, ela fala: meu filho está utilizando o chat GPT, acredito que para fazer lição de casa. Isso pode ocasionar algum problema? A empresa, ela pode responder por alguma coisa? Cara, dificilmente essa empresa vai responder por alguma coisa. No fim das contas, quem faz a busca, quem está buscando a informação é a pessoa do outro lado da tela, né? Então, funciona exatamente como funciona a internet até hoje e você precisa fiscalizar, porque tem muita gente, muita criança entrando aqui, fazendo buscas, pedindo para fazer lição de casa, pedindo para fazer trabalho, e depois entrega um trabalho, na verdade, que está super bem feito, super bonitinho, parece que foi escrito por alguém. Inclusive, você consegue pedir para o chat GPT, olha, escreva como uma pessoa de 12 anos, por exemplo. Tá. Ele consegue fazer essa distinção, ele consegue fazer, não, traz para a primeira pessoa, traz para... Enfim, você consegue filtrar muito a resposta que vai ser dada, e a partir dessa resposta você consegue ter o melhor resultado possível para você. Então, tem que tomar cuidado, sim, e o filtro dos pais continua sendo o mesmo filtro que tinha antes. Você tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado com o que as crianças usam, porque se você deixar, é perigoso. Ô Anderson, a gente pode dizer que ele tem um sistema de aprendizado de máquina, então conforme mais usuários vão utilizando a plataforma, mais ele vai aprendendo? E ele aprende com você, né? Não só de forma geral, mas ele aprende como interagir com você. Então, quanto mais você usa, mais ele vai se adaptando à sua maneira de conversar, à sua maneira de obter as respostas, ficando mais natural. Tanto é que, às vezes, você pode fazer uma pergunta, uma coisa simples, que eu fiz esses dias. Eu pedi para que ele traduzisse um texto que eu encontrei num site, copiei, colei o texto no site, a partir desse texto, ele fez a tradução. Logo na sequência, eu peguei outro texto e eu não pedi mais nada para ele, eu só colei o texto em inglês, ele traduziu automaticamente. Por isso que as pessoas realmente dizem, não é inteligência. Não é exatamente uma inteligência, mas parece muito com uma. Parece que você está interagindo com uma pessoa. Ô Anderson, tudo que é novo gera uma desconfiança, ainda está em fase de análise, você mesmo disse até 2021 as respostas atualizadas. Quais são os pontos, na sua visão, que ainda precisa de ajuste, que nós precisamos tomar cuidado? Eu acho que, de novo, o maior problema que ele pode trazer para a gente é de mau uso. Então, tomar bastante cuidado com o tipo de pergunta que você faz e também naquilo que você acredita que seja a resposta. A gente está falando de novo de fazer uma pergunta para um mecanismo de busca super inteligente que vai te trazer uma resposta que foi feita a partir das informações contidas na internet. Isso não corresponde à realidade objetiva, tá? Isso corresponde àquilo que existe de informação na internet. Então, muitas vezes você pode pegar a informação incorreta. Vai acontecer. Ao longo do tempo, eu imagino que o próprio chat GPT vai criando mecanismos para bloquear algumas coisas, para ver aquilo, por exemplo, que é perigoso e não mostrar aquela informação. Mas, principalmente nesse momento, a gente vive aí quase um velho oeste, né? Quem é mais esperto aqui vai poder tirar a informação da melhor maneira. Daqui a pouco, tudo começa... Não que vai ser necessariamente legalizado, mas ele começa a ser uma ferramenta mais preparada para lidar com alguns problemas. Não vai proteger, não é por isso que vai ser protegido uma determinada classe de trabalho ou até os estudantes necessariamente, diretamente por eles, que não faz muito sentido, você perde todo o objetivo. Eu estou pedindo uma informação, eu quero conversar com a inteligência. Mas você tem que se preocupar e tentar entender mesmo o que você está buscando. Acho que esse, na verdade, é o grande tópico. Quem souber fazer boas perguntas vai sempre se dar bem com o ChatGPT ou com qualquer outra ferramenta. Ô Anderson, mas você entende que é necessário ou que vai chegar em uma discussão por um tipo de regulamentação que os governos exigem que as empresas sigam regras para o desenvolvimento de outros tipos de inteligência? Isso já acontece, né? Se você olhar qualquer tipo de crime cometido dentro do território nacional, ele hoje está sujeito a ser implementado, a resolução está sujeita a ser implementada tanto no meio digital quanto no meio físico.
Então, se alguém faz posts de racismo, por exemplo, esses posts vão ser deletados, eles vão ser colhidos como prova, como evidência. Da mesma maneira, eu imagino que essas informações no futuro elas possam sim ser cerceadas pelo governo. Questionamento do Guilherme. Quero agradecer a participação de todo mundo que está enviando mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 97829-3776. E é interessante a pergunta do Guilherme de Barão Geraldo. Ele falou assim, ó: dias atrás eu estava com um problema para terminar uma música. Eu usei o ChatGPT para me auxiliar no término e ele quer saber como é que vai ficar isso em relação ao direito autoral. Vai sair lá, Anderson, o nome do Guilherme, ChatGPT ou não? Difícil, né? No fim é uma parceria. Vocês estão fazendo a música juntos. Exato. Eu imagino que em breve a gente vai ter um desdobramento aí, mas faz bastante sentido pensar em ter o ChatGPT como um parceiro. Muita gente deve ter visto talvez a entrevista lá do Fantástico, né, falando a respeito disso, e no fim das contas, os artistas estão preocupados, porque o ChatGPT, e eu também já fiz esse teste, ele consegue fazer rimas com coisas absurdas, ele consegue, imagina que ele tem todo o conhecimento do planeta, e ele consegue simplesmente sintetizar aquilo de uma maneira que faça sentido. Então, sim uma mudança brusca, e a classe das artes, né, que antes era protegida, que a gente imaginava que a máquina não conseguiria tocar ali, ela já está tocando, ela já consegue fazer muita coisa que um artista consegue fazer. Ela consegue criar música, ela consegue criar arte, então, inclusive, fazer uma pintura. É uma coisa que distinguia demais os seres humanos. A máquina não consegue ser capaz de ter um olhar, né, da pintura, só que no fim a gente já produziu muita pintura ao longo de toda a nossa existência, e tudo aquilo que começa a acontecer em muito volume, ela pode virar padrão. A partir do momento que vira padrão, qualquer máquina consegue ler os padrões e consegue reproduzir. Olha o Guilherme, ele colocou até a idade dele aqui pra gente. Olha, ele tem 15 anos e ele diz assim, ó: eu tô assistindo a entrevista e tô ficando com medo. O mundo vai ser controlado por robôs, igual nós assistimos em filmes? Pois é o medo de todo mundo, né? O próprio Elon Musk é um cara que, quando ele fundou o ChatGPT, ele já estava pensando bastante nisso, e ele acha que esse é o maior perigo, na verdade, para a humanidade, né? Você tem uma máquina que pensa e que pode pensar, poxa, esses humanos são insignificantes, a gente não precisa deles. Mas no momento, tá? Eu não tenho como dizer para o futuro, porque eu não tenho não tenho uma bola de cristal, mas para o momento ele ainda é muito raso para a gente falar de inteligência. E a gente precisa usar isso mesmo como uma ferramenta para ajudar no nosso dia a dia, fazer as coisas mais rapidamente. Dentro da área, eu até digo, na minha área, né, que é marketing e tecnologia, na minha empresa, a gente usa muito o ChatGPT e outras ferramentas que elas poupam o tempo. E enquanto eu vejo, isso vira uma grande diferença. Enquanto tem empresas que fazem, por exemplo, vou fazer um comercial de TV, ele consegue fazer para mim. Eu consigo falar, olha, eu preciso de um comercial que fala assim, assim, assado, que traga essa emoção e que fale do produto tal. Eu consigo fazer isso. E ele traz ali algo que vai ser de acordo com aquilo que eu estava pensando, e ele consegue trazer outras versões, e eu consigo acelerar esse processo. No meu caso específico, a gente não faz comercial de TV, mas a gente trabalha bastante com dados, com números, e ele traz esses números aqui para que eu consiga tomar melhores decisões para o negócio, para eu poder ajudar essas empresas efetivamente a crescerem. E eu, na verdade, consigo pegar um trabalho que seria feito, por exemplo, em 10 dias, e transformar num trabalho de 1 dia. Pura e simplesmente porque eu estou usando o auxílio dessas ferramentas. Não só o ChatGPT, mas de outras ferramentas de inteligência artificial. Por isso que eu digo, não dá para comparar. A gente vive num sistema que é capitalista, as empresas buscam o lucro, então todo mundo está lá competindo um contra o outro. Se você tem uma empresa que ela de repente não usa, não conhece, não sabe como mexer com isso, ela vai ficar para trás, inevitavelmente, porque eu consigo ter uma capacidade de entrega 10 vezes maior do que qualquer outra que não esteja usando. Então, no mínimo, né? Isso sem contar a proficiência
das pessoas que estão ali, que isso pode aumentar ou reduzir ainda a capacidade de entrega. Mas ter isso em mente, né? É uma ferramenta. Hoje ela é uma ferramenta, ela auxilia a gente, ela auxilia o ser humano. Se você não está preparado para ela, então se prepare, porque mesmo para o mercado de trabalho, aquilo que a gente consegue vislumbrar do futuro, se você não está familiarizado com essa tecnologia, se familiarize, porque senão você vai ficar para trás. Ninguém quer ficar para trás, né? Você olha aí, muito tempo atrás, eu, por exemplo, eu já não sou novinho, eu lembro de ter recebido de ganhar de aniversário de uma tia minha, uma máquina de escrever. E naquela época, se você não soubesse datilografia, você estava totalmente fora, né? Hoje, aliás, pouco tempo atrás, já era, eu preciso saber usar a internet, né? Eu preciso saber usar um Excel. Agora, o próximo passo talvez não seja nem esse. Eu preciso saber todo o restante aí que era necessário. Você vê que ele não eliminou. Tudo bem, você não usa mais máquina de datilografar, mas você tem que saber digitar no seu computador, né? Você não tem necessariamente que usar a internet do mesmo jeito, mas você ainda vai usar a internet. Então, na verdade, você está só visualizando uma evolução. E é esse negócio, essa construção em cima dos passos anteriores. Quem não se adapta, morre. E Anderson, você estava falando aí, eu lembro que no início da década de 90, talvez 95, sim, por aí, meus pais foram para São Paulo numa feira comprar computador. E era a coisa mais tecnológica que existia, aquele trambolhão. Exato. Eu lembro de utilizar Discman, fita cassete, fita no carro. Então, olha como a tecnologia ela é rápida, né? Em poucos anos vai ficando para trás muitos aparelhos que nós utilizávamos e vem outro. Então a gente pode ver o ChatGPT como isso também, como uma atualização, como algo mais rápido, mas sempre tomando cuidado de como nós estamos utilizando essa ferramenta. Da mesma maneira que a gente tem essa preocupação de como a gente vai fazer essa busca em sites que são famosos, a gente tem que ter esse cuidado também com o ChatGPT e com outras plataformas também. É isso, né? É exatamente isso, Gabriel. Se você não tiver antenado, então, por favor, depois desse papo aqui que a gente teve, você consegue entender a importância de você ficar antenado. Então, vai atrás, vai aprender, vai entender como isso está funcionando, porque não dá para ficar para trás. Eu acho que esse é o ponto. A tecnologia sempre vai aparecer. Ano que vem vai ter uma coisa nova, né? Ano passado, a gente ouviu muito falar a respeito do metaverso, por exemplo. Mas quem está fora do ambiente tecnológico não consegue, às vezes, entender a dimensão daquilo que está sendo proposto. Porque você pegar o metaverso da vida, na verdade não tem nada de novo ali. O metaverso já existia. Todo mundo que tem acesso a um videogame, está no metaverso quando você está jogando no modo multiplayer, que você está online, está falando com as pessoas. Então, tudo isso acontece ao longo do tempo. Ele não é rápido como a gente percebe, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente não consegue ter o foco em tanta coisa diferente. Então a gente olha lá a nossa profissão, aquilo que a gente faz no dia a dia, e a gente não consegue se antenar nas coisas que estão acontecendo ao redor. Mas as evoluções que aparecem, elas vêm para mudar todo mundo. Então todo mundo vai começar a ser alterado. A maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente funciona, ele começa a ser alterado. Para quem olha, de novo, para falar de tecnologia, quem olha a evolução que a gente tem, por exemplo, em robôs, né? Sem querer ser alarmista, mas dá uma busca por Boston Dynamics depois dentro do Google, e você vai ver do que eu estou falando. A gente já tem robôs que eles podem servir como soldados, né? Eles são capazes de fazer todo o trabalho que um soldado faria em campo, né? Obviamente eles custam milhões, mas, de novo, ao longo do tempo, o custo de tecnologia ele vai reduzindo. Então, as coisas começam a ser mais acessíveis. Quanto mais a gente usa, mais para frente a gente vai, mais avançado a gente vai ser. Então, precisa sim se antenar, tentar entender o mundo, porque as coisas estão mudando e é a realidade, não dá para fugir disso, né? A não ser que você fuja para uma caverna aí no meio do no meio do nada, mas eu acho muito difícil você escapar dessas disrupções que estão acontecendo e cada vez de forma
mais rápidas, né? A gente vê ela de forma mais rápida. Exatamente. Neste mundo globalizado, né, precisa ficar sempre muito atento ao que acontece do outro lado do mundo. A gente fica sabendo aqui rapidamente. De acordo com a sua última fala, já foi respondido aqui por o Ricardo do Jardim Aurélio, que ele está preocupado sobre a função dele, sobre essa questão que ele é programador. Então, você já respondeu sobre isso, né? A tecnologia ela vai auxiliar. Por favor. Sim. Acho que, principalmente para profissões que dependem exclusivamente desse uso, que é mão de obra, perceba, isso é mão de obra no mundo digital, né? Um programador, ele é um pedreiro do mundo digital. Ele, não me entenda mal, tá, pessoal? Não estou falando nem mal, nem bem de nenhuma profissão. É pura e simplesmente a gente está transferindo essa construção de blocos do mundo físico para o mundo digital. As coisas mais simples de fazer, né, que seria, por exemplo, de um dev júnior, um desenvolvedor, um programador júnior, elas não precisam mais existir, né? Então, um programador mais sênior, ele vai ser capaz de fazer esse pedido para um chat GPT da vida, e ele vai fazer essas linhas de códigos, ele vai desenhar isso. Então, não é uma questão de se preocupar, é uma questão de se especializar, de ser cada vez... Aliás, ter um perfil que é o que a gente chama de generalista especialista. Ou seja, ser muito bom em uma, duas coisas ali na tua linha de profissão, mas ter uma gama, uma variedade, né? A gente chama de perfil em T porque forma um T. Então, ter uma gama, uma variedade de coisas sobre as quais você entende. E isso vai te dar discernimento, vai te dar a capacidade de entender o mundo e se adaptar de acordo com a necessidade. Porque, de novo, disrupções virão mais à frente, e nunca vão parar de acontecer, elas acontecem desde sempre na história humana, né? Agora elas acontecem numa velocidade mais rápida, mas nem por isso quer dizer que seja, né, de sopetão. O ChatGPT mesmo, de novo, né, 7 anos, uma construção para chegar nesse ponto que a gente está agora. O ponto é que agora ela vai desenvolver mais rápido. Então, se preocupa sim, mas não é o caso de tirar o sono, tá? É o caso de você, é para cá que eu tenho que ir, tem que ficar muito claro isso, você não vai perder necessariamente emprego, mas se você não aprender a usar, você pode perder para outra pessoa que sabe. Até porque não tem volta, né? A gente está num caminho ali que a internet, que as tecnologias estão cada vez mais evidentes e rápidas. Já o Marcos aqui, ele fala sobre a preocupação com essa questão de analisar realmente quem fez o trabalho. Acho que você citou isso já, né? Uma preocupação que já existe hoje, que certamente pode ter aumentado um pouquinho mais, mas isso deve continuar. E o Gabriel, ele também fala aqui se existem outras ferramentas de inteligência artificial. Você também já respondeu dizendo que sim. Para a gente poder encerrar, Anderson, essa é uma discussão que acontece em todo o mundo, ela está mais evidente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde foi criado. Tem país que já está cortando o ChatGPT, que já está com medo, esse acesso está um pouco mais complicado. Qual que é essa questão global dessa ferramenta? Eu acho que a gente passou por um período aqui, nesse início de ano, né, desde janeiro, aqui no Brasil ao menos, em que todo mundo ficou muito preocupado. Eu, inclusive, né? E, obviamente, todo mundo tem o dia a dia muito corrido, reunião, seja lá o que for, todo mundo tem muito trabalho para fazer, e a gente precisa ter pensadores aqui que vão conseguir enxergar o futuro. Tem um que eu gosto bastante, que é o Yuval Noah Harari. Ele fala muito sobre quais serão os próximos passos da humanidade. Ele também conta uma história sobre a humanidade em alguns dos livros dele, inclusive o Sapiens, que é um baita clássico. Sim. Mas é legal a gente entender que existem pessoas que estão tomando tempo para pensar no que é possível, no que é viável. Nem sempre você vai ter tempo de parar ali e você por si só pensar e falar, cara, tá indo nessa direção, naquela. Não, mas tem a trend, né? Tem a moda. Aquilo que está acontecendo, ele não acontece sozinho, ele vem em lotes. Então, ficar antenado ao que está acontecendo na mídia é muito importante, porque a mídia traz essa informação para você e você vai conseguir efetivamente entender ali como aquilo vai te afetar. Ele já traz a mídia, você está trazendo isso já mastigado, já de gente que está pensando ou que está trabalhando em relação a isso, né, Gabriel? Mas o restante do mundo, assim como a gente, ainda está tentando se familiarizar, entender. Eu entendo que os governos logo vão começar a pensar em maneiras de coibir, de não utilizar,
por medo, mas a realidade é que, né, hoje a gente tem tanto ferramental, né, até um simples bloqueador ali de rastreamento, ele já resolve o teu problema. Então, não é algo que vai ser que uma caneta, né, que a canetada vai resolver e vai deixar de existir. Não é simples assim. E eu acho que também não é grande o suficiente ainda para que tenha tanto apelo em relação aos governos. Mas daqui a pouco eles vão tentar e vai acontecer, com certeza, como sempre acontece, algum tipo de guerra, só que a gente sabe que não guerra real, né, mas uma guerra aí de ideias do que pode, o que não pode, mas a gente sabe que isso também demora pra caramba. O nosso marco da internet, que demorou anos para sair, a LGPD, que demorou anos para sair, sim, mesmo sendo considerado super rápida, né, para padrões, porque a gente se baseou em coisas que já existiam também na Europa, nos Estados Unidos, mas mesmo assim demorou tempo pra caramba. Então, assim, nada disso vai acontecer do dia para a noite. De novo, ficar antenado é a melhor coisa que você pode fazer e começar a pensar como isso pode te afetar positivamente, negativamente, para você ter um plano de ação aí em relação ao teu futuro. O que você faz para conseguir se manter indispensável hoje? Eu acho que é uma palavra importante, se manter indispensável. Se você consegue entender o que está acontecendo, você vai conseguir necessariamente se antecipar, né, tomar um passo à frente e não ser vendido, né, pegar de vendido, sim, aí na história e acabar perdendo o emprego porque você não quis se atualizar. Uma dúvida que me surgiu agora, Anderson, antes da gente encerrar, quando você citou a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós já conversamos aqui no nosso programa. Para você que nos acompanhou, pode entrar lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, em edições anteriores do nosso telejornal, que nós já fizemos entrevista sobre este assunto. Se eu encontrar algum texto, algum material nesta plataforma que fere os meus dados, está lá um dado que eu não quero, alguma coisa que eu não quero que fique evidente para todo mundo, eu consigo conversar com essa plataforma para poder retirar este material? É algo fácil? Você pode pedir para ela e é possível que ela, inclusive, retire diretamente já nessa conversa. Mas se você tem um material ali aparecendo no ChatGPT, o ChatGPT é o menor dos seus problemas. Se ela está vazada lá, ela está vazada na internet inteira. Então, é hora de você procurar um advogado, correr atrás mesmo de não ter maiores problemas, né? A gente acompanha aqui ao longo do tempo muitos problemas com a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente sabe que ela é imperfeita, de certa forma, né? É muito nova e com certeza vai ter muitos retoques ao longo do tempo, mas eu consigo entender o nível que a gente está hoje de inteligência tecnológica, ele é muito mais avançado do que a gente pode acompanhar. Então, saiba que se acontecer alguma coisa dessas, você vai ter que ter uma preocupação, vai lá, cancela cartão, sabe, porque é realmente um perigo, as pessoas conseguem usar os seus dados. Eu vi esses dias aí um hack que a galera fazia aí, né, colocava um código malicioso no celular das pessoas aí, se eu não me engano com Android, e ela conseguia acessar a tela do banco quando você está fazendo uma transferência, ela mandava para outro número, para outro Pix. Cara, esse tipo de coisa não vai deixar de acontecer e não é culpa do ChatGPT. O ChatGPT, ele é só a internet de uma forma amigável para você poder conversar, né? Então, pensa que você tem problemas maiores do que o ChatGPT se seus dados forem vazados por lá, tá? Anderson Palma, publicitário com especialização em marketing digital, palestrante, fundador do Growth Labs, ajudando no crescimento de empresas. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, quase uma hora aqui falando sobre esta plataforma, sobre tecnologia, diferenciando aí da inteligência artificial. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui ao nosso telejornal, porque certamente ao longo do ano mais assuntos vão surgir sobre tecnologia, sobre esta plataforma, e fica aberto aí para suas considerações finais.
Poxa, então, de novo, uma coisa que eu falei bastante aqui ao longo desse papo é se atualize, não seja pego desprevenido, né? Independente da tua profissão, se você faz alguma coisa manual, ela pode ser disruptada, se você faz alguma coisa de aspecto intelectual, também pode ser disruptada nesse momento. Pensa bastante naquilo que você tem e como você pode usar a tecnologia a seu favor. Use ela como amiga e não como inimiga, porque ela está aí, ela não vai embora só porque você quer. Então, tenta entender, aprende com ela e eu tenho certeza que você vai ter bastante sucesso na tua vida. E aí, deixo também o convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do Growth Labs, fica à vontade para acessar nosso site, que é o growthlabs.com.br. A gente ajuda empresas a crescer através de marketing e tecnologia. Bom, muito obrigado pelo convite, Gabriel. Valeu mesmo. Nós aqui agradecemos a participação do Anderson Palma ao vivo nesta sexta-feira aqui no nosso Câmara Notícia, 12h43, hora das notícias aqui da metrópole de Campinas. E a gente começa falando sobre saúde agora, hein? Porque a Secretaria Municipal inicia na próxima segunda-feira, portanto, dia 27, a vacinação contra a Covid-19 com a dose da vacina Pfizer bivalente. Público-alvo foi definido pelo Ministério da Saúde e inclui idosos maiores de 70 anos, moradores de instituições de longa permanência, pessoas imunocomprometidas, indígenas, populações ribeirinhas e quilombolas e que tenham tomado pelo menos 2 doses do esquema vacinal, sendo a última no mínimo há 4 meses. As vacinas Pfizer bivalentes contam com cepas atuais contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. As doses estarão disponíveis nos 66 centros de saúde, nas unidades básicas de saúde aqui da cidade de Campinas. E a gente lembra que não é necessário fazer o agendamento, é só ir até o centro de saúde no período que ele está aberto. E olha só, desde 1999, o grupo Ação Forte oferece cursos e projetos para os jovens se prepararem para o mercado de trabalho e também inclusão digital para os idosos. Olha aí, e as inscrições estão abertas. Confere só. A Ação Forte é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que nasceu em 1999 e que contribui com o desenvolvimento de jovens na região norte de Campinas em condições de vulnerabilidade e risco social. A entidade oferece alguns cursos para jovens e adultos e está com as inscrições abertas. A Ação Forte é um centro de convivência inclusiva intergeracional, um serviço da assistência social que oferece atividades gratuitas para toda a comunidade. Nós atendemos aqui, então, a região norte de Campinas e o microterritório, que é o Vila Boa Vista, Parque Via Norte, Universal, o Eulina, Parque Santa Bárbara, São Jorge e a região em torno. Tá bom? Então, nós estamos com as inscrições abertas. A organização atua ao longo da sua existência, desenvolvendo inúmeros projetos de educação, formação cidadã, geração de renda, esporte e cultura. Tatiane dos Santos, educadora social do local, falou sobre os cursos oferecidos. Nós temos atividades para adolescentes e jovens de 15 a 24 anos. Nós temos 2 projetos, um programa e um projeto. O programa Jovem Empreendedor, que tem o foco na convivência, no fortalecimento de vínculo, no resgate da autoestima, da autonomia, do protagonismo, do empoderamento. Então, dentro dessas atividades, nós temos, são oferecidas oficinas com preparação para o mundo do trabalho. Intercâmbio cultural de língua inglesa, intercâmbio cultural de língua espanhola, português, matemática, conceitos de cidadania e sustentabilidade, os conceitos empresariais e dentro dos conceitos empresariais nós temos o programa A Empresa Júnior. Também existe um projeto para inclusão digital.
Nós temos também o projeto em Inclusão Digital Produtiva, que tem o foco no empreendedorismo. Então, o adolescente que quer se profissionalizar, e o curso é um pouco caro, então a Ação Forte oferece isso para esse jovem. Ele vem até a Ação Forte, e aí, através da informática básica, funcional, da manutenção e formatação de computadores, sempre buscando fortalecer o adolescente, o jovem, buscando resgatar os seus valores, a sua autoestima, o convívio familiar e comunitário. Para quem ficou interessado, fique atento às datas e horários para realizar sua inscrição. E não é só para adolescente que tem atividade, não. A terceira idade também está inclusa. As inscrições podem ser feitas na Ação Forte, das 8 às 17h30, de segunda a sexta-feira, ou pelos nossos canais. Então, nós temos o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso site, ou o telefone que está abaixo. As inscrições vão até dia 6 de março. Nós temos atividades para adultos e idosos, são atividades de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, nós utilizamos algumas ferramentas, como a oficina de artes manuais e a oficina de inclusão digital e cidadania. Meio-dia e 48, a gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, agora sobre o trânsito, viu? Porque neste domingo a Sanasa vai realizar uma obra de ligação de rede de esgoto e com isso a INDEC vai interditar totalmente o tráfego de veículos no trecho entre a rua Álvares Machado e a rua Ernesto Kuhlmann, lá no centro de Campinas. Então, para interromper a chegada ao trecho, haverá pré-bloqueios nos cruzamentos da rua Álvares Machado com a Avenida Benjamin Constant e da rua Bernardino de Campos com a Avenida Senador Saraiva. Não vai haver impacto na circulação do transporte público coletivo. Agentes de mobilidade urbana vão sinalizar o local da interdição e orientar os condutores. Se você tem alguma dúvida sobre trânsito, transporte, tem o canal do Fale Conosco da INDEC, que é o telefone 118. Bom, hora das notícias do Legislativo, porque a primeira audiência pública do ano aconteceu na manhã de ontem. Diversos projetos foram discutidos pela Comissão de Constituição e Legalidade, que promoveu a reunião. A primeira audiência pública de 2023 foi promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, sob a presidência do vereador professor Alberto. Na pauta estavam 9 projetos de lei, todos do Executivo. Existem projetos que exigem audiência pública para que a população e os interessados possam expressar as suas ideias, se concordam, se discordam. É interessante que uma audiência pública permite não só a discordância, mas também a concordância, né? O apoio da população. E nessa nossa primeira audiência pública desse ano de 2023, nós tivemos 9 projetos importantes para a cidade. Na verdade, são mudança de objetivo de algumas propriedades municipais, que para o prefeito poder fazer essa desafetação, para a população entender a mudança de objetivo, é necessário passar por esse ritual. Porque o munícipe pode discordar de uma mudança de uma praça, por exemplo, para a construção de um centro de saúde, a mudança de uma área de escola para uma praça pública, ou mesmo a questão das vielas. Então, esse tipo de projeto exige audiência pública. Também participou da audiência pública e comentou os projetos o vereador e membro da Constileg, Zé Carlos. O primeiro projeto versa sobre a implantação de alça de acesso entre a Avenida Engenheiro Augusto Figueira
e Rua Francisco de Paula Lima, no loteamento Bom Sucesso. O segundo regulariza a área de equipamentos públicos da Escola Regina Coutinho Nogueira, para a unidade de saúde, no loteamento Vila Nogueira. E o terceiro regulariza a área do Centro de Educação Infantil João Batista Filho, loteamento na Vila Rica, só para o povo entender o que nós estamos aqui, o objeto dessa audiência pública. O quarto também para a construção de unidade de saúde, e o quinto é passagem de pedestre no Parque Santa Bárbara. Todo mundo, nós sabemos que é uma dor de cabeça para os lindeiros onde tem essas passagens, então facilita a venda para o pessoal lindeiro. O quinto. O sexto é parcelamento, versa sobre o parcelamento até 60 meses, o que facilita a venda e ajuste também da lei de 7.879 de 94. O sétimo também versa sobre passagem de pedestre, da venda para lindeiro, no Jardim Alto da Barra. Então, esses são os projetos que estamos fazendo. Esse da R13 também, que aumenta ali o perímetro da R13. E o nono, né, que são 9, né, professor? Regularizar a área onde está instalado o Centro de Saúde Dr. Francisco de Monteiro Salles. Então, só para que o povo entenda aquilo que nós estamos fazendo, o motivo dessa audiência pública. Representando o Executivo, esteve presente o secretário adjunto da Secretaria de Justiça, Cláudio Pires. Gostaria de ressaltar a importância das realizações de audiências públicas no âmbito da Câmara Municipal de Campinas, tendo em vista que se trata de um instrumento de participação popular muito importante e que contempla o que a gente chama de democracia direta, onde a população pode participar e pode expor, né, dentro das votações, dentro das deliberações das audiências públicas, a sua visão e a condução das políticas públicas. Agora, os 9 itens seguem em tramitação pelo Legislativo. Eles deverão vir para nossa reunião ordinária, passarão por 2 votações. Isso é importante a população saber, num primeiro momento, a legalidade e a constitucionalidade. Por exemplo, se não passasse por esse ritual de audiência, ele não estaria legalmente e constitucionalmente apto para a votação. Agora eles passaram, agora eles estão aptos para a votação, e a segunda votação é de mérito. Então é muito importante a população ir aprendendo e participando. Isso é democracia, é a participação da população. A segunda audiência pública foi realizada na sequência e também discutiu o projeto do prefeito sobre recursos orçamentários para aumento de capital para investimentos das centrais de abastecimento aqui de Campinas. Na pauta da audiência pública estava o projeto de lei ordinária, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos orçamentários para aumento de capital para investimentos das centrais de abastecimento de Campinas. Quem explicou o motivo da necessidade foi o diretor técnico operacional da SEASA. Elencamos 8 necessidades, todas igualmente importantes e relacionadas à infraestrutura básica que geram. Primeiro, conforto logístico interno. Segundo, garantia de mobilidade para a eficiência do abastecimento. A logística e a mobilidade têm sido dois grandes entraves dentro das centrais de abastecimento do Brasil, e Campinas costuma ser elencada como um modelo a ser seguido exatamente porque conseguimos avançar com maior rapidez em relação às demais. E nesse critério, um dos projetos mais importantes que temos, inclusive com a maior cifra indicada, é a modernização da portaria de acesso de número 1. Essa é a localidade que acessa todo o produto hortigranjeiro e de flores que alimentam o mercado atacadista para distribuição. E a SEASA Campinas contribui hoje para aproximadamente 500 municípios no sentido do seu abastecimento. A região metropolitana predomina, por óbvio, mas nos estendemos até o sul de Minas e a região oeste e norte paranaense e até o Mato Grosso do Sul, em alguns casos. A portaria 1 é um complexo que, além de nós recebermos o acesso dos veículos,
Por ele passam todos os dados da mercadoria entrante no nosso entreposto. E a partir dessas informações, que são apenas dados, nós podemos produzir todas e quaisquer informações estratégicas para eventuais políticas públicas de abastecimento. E quando nós falamos de abastecimento de produto hortigranjeiro, flores e plantas naturais, nós estamos falando de garantia de segurança alimentar e bem-estar humano, todos fatores integrantes de saúde pública. O presidente da Ceasa também marcou presença na segunda audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. A nossa Ceasa hoje ela é a quarta mercado na região sudeste, a segunda do estado de São Paulo. Ela tem uma importância muito grande na sociedade, que é abastecimento. Não deixar faltar produtos de abastecimento no mercado. E regulação de preço também, pela livre concorrência. Nós hoje temos por volta de 626 permissionários, tá? Que estão lá diariamente, a partir da 1h da manhã e vão até meia-noite. A gente fala assim o seguinte, né? Enquanto a cidade dorme, o Ceasa continua trabalhando para não deixar faltar produto na casa de todo mundo, para dar acessibilidade. Então, esse pedido de aumento de capital, nós estamos há mais de 30 anos sem investimentos, né? E o Ceasa precisa se modernizar. Esse é nosso objetivo. E nós chegamos agora no biênio 23 e 24, onde queremos fazer essa ampliação. Membro da Constileg, o vereador Zé Carlos falou sobre a importância do serviço prestado pela Ceasa. Ceasa que eu conheço bem. Trabalhei no Banespa lá de 86 a 97. Quero parabenizar o Claudinei pela excelente exposição, mesmo sem um vídeo, né, para a gente verificar, a justificativa desses pedidos do aumento de capital do Ceasa. Eu, no tempo que eu trabalhei no Banespa, eu assisti ali a implantação do ISA, no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando foi a sua esposa lá, que inaugurou o ISA dentro do Ceasa. Depois, em 95, também o mercado de flores, e a logística de transporte ali não foi alterada. Você imagina como é que é. Eu tive no Ceasa, Walter, só para você ter uma ideia, há 15 dias atrás, num sábado lá. Eu vi como é que aquilo funciona. Então, o Ceasa é o quarto entreposto do Brasil de hortifruti. E também do mercado de flores, eu não sei a colocação que ele tem nesse momento. Mas eu acho que a iniciativa do Ceasa, com esse pedido, com esse aporte de eu não sei qual é o valor, aqui está dando 13 milhões, mas vocês estão solicitando 10 milhões, né? Eu acho louvável, porque é um entreposto de tanta importância, não só para o estado de São Paulo, mas como o Brasil, já que ele atende 500 municípios, aproximadamente 500 municípios em todo o Brasil. Ao final, o vereador e presidente da Constileg fez um balanço da audiência. A Ceasa são centrais do abastecimento que atende mais de 500 municípios. O quarto entreposto, basicamente, de alimentos e de outros tipos de hortaliças e também flores, né? Então, é um empreendimento muito importante. Muitas pessoas não sabem, mas é a Ceasa que prepara a alimentação de toda a rede pública municipal, alimentar das crianças, sempre com muita qualidade. E eles estão pleiteando, então, através do chefe do Executivo Municipal, o aumento de capital. E é importante, porque eles precisam realmente fazer intervenções relevantes. E uma das que chamou muito minha atenção é a questão do aumento da estrutura física para acolher os novos transportes, né, os novos caminhões, etc., porque ela foi construída num momento em que não havia ainda esses grandes meios de transportes. Outro elemento que me chamou a atenção é o ecoponto. Eu acho que é importante se pensar
no nosso meio ambiente. Então é muito importante desenvolver políticas dessa natureza. E, de uma maneira geral, há tempos a Ceasa vem fazendo um trabalho muito importante de renovação das suas estruturas físicas. 1h mais 2 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque procurado por moradores dos bairros Jardim, Campo Belo e Cidade Singer, o vereador Fernando Mendes solicitou informações à Prefeitura sobre melhorias como postos de saúde, creches, iluminação pública para esses bairros. O vereador Fernando Mendes protocolou um requerimento onde solicita informações sobre projetos de infraestrutura para os bairros Campo Belo e Cidade Singer. Campinas é uma cidade pujante economicamente, né? Uma cidade economicamente muito forte, muitos atrativos, mas apresenta muitas desigualdades ainda, principalmente em bairros que cresceram de uma forma muito grandiosa, porém a maior parte desse ambiente ainda não tem regularização. Então o Jardim Campo Belo, a Cidade Singer, você vai ali tem escola estadual, tem escola municipal, ali tem CRAS, ali tem creche, né, e tantos outros serviços, porém os serviços básicos de infraestrutura, por conta do crescimento, asfaltamento, esgoto, iluminação, postos de segurança e tantas outras coisas, ficam muito aquém. No requerimento, o parlamentar questiona à Prefeitura se existe um projeto de infraestrutura para os bairros citados nos quesitos asfaltamento, creche, posto de saúde, posto avançado da Guarda Municipal, melhoria na iluminação pública e rede de esgoto. E é claro que vereadores eles sempre trabalham com demandas, e as demandas chegam, são essas perguntas. Então nós fizemos uma série de perguntas procurando saber do governo, porque vai ter uma duplicação de avenida a Miguel Melhado, e essa duplicação já está causando um alvoroço, uma série de reuniões, e os munícipes que já vivem ali, porque o bairro já desde o início dos anos 90, ele foi fundamentado, nós estamos falando aí mais de 30 anos. Então existem pessoas que nasceram ali, casaram ali, e agora muitos estão sendo ameaçados até de perder o seu estabelecimento, a sua área. O Jardim Campo Belo se situa às margens da rodovia Santos Dumont, próximo ao Aeroporto Internacional de Viracopos, enquanto o outro bairro surgiu nas proximidades da fábrica Singer, entre os cruzamentos das rodovias Santos Dumont e Vinhedo, também a caminho do aeroporto. O parlamentar quer detalhes das intervenções que serão feitas nos bairros para garantir informações corretas para os moradores. Por conta disso, nós fizemos esse requerimento para saber quais são as melhorias, o que realmente está acontecendo, o que tem projetado, o que vai ser apresentado esse ano, para que nós possamos ter a resposta para os munícipes. Olha só, a campanha SOS Chuvas, que teve início no dia 20 de janeiro e foi criada para atender as vítimas das enchentes aqui em Campinas, desde o último dia 20 de fevereiro, parte do que foi doado está sendo destinado também às vítimas do litoral norte. A campanha arrecadou até o momento 12.800 quilos de doações entre utensílios domésticos, roupas, calçados, alimentos, fraldas, produtos de higiene, limpeza. A ação aqui em Campinas resultou até o momento em 178 famílias atendidas, foram entregues ainda 196 cobertores, 22 colchões, 52 cestas básicas, 125 cartões Nutrir emergencial, acolhimento emergencial no abrigo Zilda Arnes, acolhimento de casal no Samim. Lembrando também, a Câmara aqui de Campinas é um ponto de arrecadação. Você que quer doar, traga aqui na Câmara de Campinas, porque tem muitas famílias que ainda estão precisando. Fim de semana de muito esporte para as equipes aqui de Campinas. A gente começa falando sobre futebol pela ordem cronológica.
Amanhã, no sabadão, a Ponte Preta enfrenta o Lemense, lá em Leme, às 11 horas da manhã. Você já vê aí na sua tela. A situação na tabela é a seguinte: faltam apenas 3 rodadas para o término da competição. A Ponte é a líder, com 7 pontos de vantagem para a Portuguesa Santista, que é a segunda colocada, mas a Ponte tem um jogo a mais. E o Lemense, o adversário de amanhã, é o 13º colocado com apenas 11 pontos, 2 acima da zona de rebaixamento, mas a 3 pontos do G8, que são as 8 equipes que se classificam para as quartas de final. Para amanhã, o técnico Hélio dos Anjos deve escalar a equipe considerada reserva, já que a equipe está confortável nesta reta final de Série A2. E nesta terça-feira, na próxima terça, a Macaca joga pela Copa do Brasil contra o Fluminense do Piauí, lá em Teresina. Então é foco total nessa competição, porque traz um retorno financeiro que é fundamental. Então, neste sábado, deve ter uma equipe completamente diferente e depois, na terça-feira, a equipe titular. Na próxima segunda-feira, a gente conta a história desta partida entre Lemense e Ponte Preta. No sábado também, mais às 4 horas da tarde, o visitante Guarani enfrenta a Inter de Limeira lá em Sorocaba. Você já vê aí na sua tela também e eu explico, viu? Porque agentes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e representantes da Federação Paulista de Futebol vistoriaram o estádio Major Levi Sobrinho, lá na cidade de Limeira, e decidiram interditar o estádio por conta de uma cratera que foi aberta lá no estacionamento. O campo e as estruturas do estádio sofreram estragos por conta da chuva na última semana, então o estádio foi interditado. A partida vai ser realizada na cidade de Sorocaba. Bom, o Guarani ainda está sem treinador. O Bugre vai ser comandado amanhã pelo Moisés Moura, que é o treinador da equipe sub-20, e também pelo Benur, que é o auxiliar fixo do clube. Goleiro Kozlinski, lateral esquerdo Mike e o atacante Derek ainda se recuperam de lesão e devem ficar de fora. Por outro lado, o zagueiro Luciano Castan e o lateral esquerdo Gemerson retornam de suspensão. Uma vitória praticamente garante o Guarani na elite do estadual. Um empate, dependendo de outros resultados, também livra o Guarani do rebaixamento. Derrota nem pensar. Até porque as duas equipes têm 10 pontos na tabela de classificação e apenas 2 pontos, o Guarani e a Inter, estão da zona de rebaixamento. Então é uma partida de suma importância e claro que na segunda-feira a gente também conta a história desta partida. A gente segue falando de esporte agora porque no domingo o Vôlei Renata enfrenta o Araguari fora de casa, lá no interior de Minas Gerais, às 6h30 da tarde. A equipe campineira vem de recentes derrotas, então caíram da vice-liderança para a 4ª posição na Superliga Masculina. E os adversários estão na 9ª posição, então o Renata precisa da reabilitação, tem tudo para vencer e se manter entre as melhores equipes da Superliga Masculina. E a gente vai atualizando também aqui para você na segunda-feira sobre esta partida do Vôlei Renata. Vamos continuar falando de esporte aqui, porque a cidade de Campinas conta com atletas de destaques em vários esportes. Chegou a vez do tênis brilhar e com uma jovem garota de apenas 10 anos de idade, que é a promessa do esporte. Conheça agora a história da Gabriela Carvalho. Imagine você ter apenas 10 anos e ter todos esses prêmios na prateleira. Pois essa é a realidade da Gabriela Carvalho, que começou a praticar tênis com 3 anos ao ver o irmão jogar e participou da sua primeira competição aos 6. Gabriela é uma promessa campineira no esporte e compete com garotas acima da sua idade. Foi bem legal, foi a primeira vez, foi no Yacht Club. Eu joguei com meninas mais velhas porque não tinha minha categoria, mas foi uma experiência muito legal. Mas do mesmo jeito é legal porque tem o desafio
e você consegue ver como, tipo, uma vitória a mais, porque, querendo ou não, são pessoas mais velhas. Mesmo tão jovem, ela já pensa em ser uma atleta profissional. E para isso tem rotina puxada. São 3 horas de treino diário que são conciliadas com as atividades escolares. É bem gostoso depois do treino, quando você acha que você treina bem. Daí, às vezes eu pergunto pro meu pai, o que você achou do meu treino? Ele, às vezes, fala, foi bom, pode melhorar. Mas é bem legal ouvir isso. Paulo Carvalho, pai e treinador, garantiu que a Gabriela é muito disciplinada e mostrou que, além de muita habilidade na quadra, ela tem maturidade e foco nas competições. Ele falou com orgulho dos títulos conquistados pela pequena. Ela tem muitos títulos paulistas, né, da Federação Paulista de Tênis, né? E agora ela vem se destacando no cenário nacional. Ano passado ela ganhou a Brasil Juniors Cup, né, que é um torneio nacional lá em Porto Alegre. Ganhou também outro torneio nacional em São Carlos, que foi a Copa São Paulo, né? E agora esse ano que começou a categoria juvenil para ela, né? Ela ainda tem 10 anos, mas ela já joga na categoria 12 anos, né? Com meninas de 11 e 12 anos. E aí, agora em começo de janeiro, ela foi campeã brasileira lá no Kirmair, em Serra Negra, né? De simples. E na semana seguinte ela foi campeã de duplas lá em São Bernardo do Campo, brasileira também. Então aí começou bem a categoria infanto-juvenil. Gabriela já foi longe, chegando na Espanha para participar da Rafael Nadal Academy, tenista que ela é fã. Apesar da experiência incrível, ela admite a diferença dos atletas dos outros países. Eu fui para o Rafa Nadal Academy na Espanha. Foi bem legal. Foi mais alguns atletas brasileiros, então todo mundo a gente se encontrava, ficava brincando. A gente ficava procurando o Nadal lá. E a gente jogava, a gente ia no museu dele, foi bem legal. Lá fora dá pra ver que o tênis é mais evoluído. Tipo, uma criança de 9 anos consegue jogar com uma de 12 tranquilamente. Ou uma de 13, 14. Mas é bem legal ver como eles jogam. A sua carreira está apenas no começo, mas segundo o pai, os campineiros ainda vão ouvir falar muito sobre Gabriela Carvalho. Já tivemos alguns nomes aqui em Campinas, né? Quem sabe agora a Gabriela Carvalho vai ser o nome que todo mundo vai conhecer, né? E vai torcer por ela, né? Quem sabe aí daqui alguns anos no profissional, que é o objetivo principal dela, chegar no profissional. Quem sabe ela vai dar muitas alegrias, não só para os campineiros, mas para todos os brasileiros, né? Gabi, aos 10 anos de idade, o que eu posso te desejar é muita diversão, que o tênis te faça feliz e com essa disciplina, com a técnica apurada, que já dá para perceber, se for o seu desejo, que você tenha muito sucesso no esporte. Parabéns aí a toda a família, ao pai que é treinador também, muito sucesso. A gente segue acompanhando então a Gabriela Carvalho no esporte aqui de Campinas, mas do Brasil, representando aí o nosso país. Bom, 1h mais 16 minutos para descansar do carnaval, mas continuar respirando cultura. Tem muitas atrações aqui em Campinas neste fim de semana, desde show de banda pop rock brasileira, tem estreias no cinema, até stand-up comedy para você que está nos assistindo dar boas risadas. Então, a partir de agora, chega mais Michel Amorim, porque você fica com a nossa agenda cultural. Olá,
Agenda Cultural no ar, final de semana chegou e hoje nós estamos aqui numa exposição recheada de arte e tecnologia. Uma viagem emocionante pelo universo genial do pintor holandês Van Gogh. Daqui a pouquinho eu dou os detalhes. Antes você vai ver o que eu separei de Campinas e região, olha aí. Esse final de semana tem Tom Cavalcante em Campinas. Serão 2 sessões no Teatro Iguatemi. No sábado, às 9h30 da noite e no domingo, às 7h. No Interiorano Comedy Club vai ter Avivamento com o Apóstolo Arnaldo, o Vice-Deus. Sábado, às 7h30 da noite. Nós vamos para casa da tua tia. Não faça eu passar vergonha. Se eu passar vergonha, eu lhe mato. Se oferecer comida, você não quer. Que é isso, né? Emerson Ceará se apresenta na mesma casa, na sequência, às 10h30 da noite. A banda Skank se apresenta em Campinas no sábado, às 7h da noite, na Expo Dom Pedro. Me chamo Igor Santana, sou diretor de arte do Lightland, que é a produtora que faz o espetáculo Van Gogh Impressionista. Nós estamos aqui localizados no Parque Dom Pedro, na Entrada das Águas, e nós estamos trazendo uma super proposta de uma nova experiência com a arte para o público de Campinas e região. Hoje nós temos uma tenda de 2.400 metros quadrados, com um ateliê de projeções em 360 graus de mais de 1.500 metros quadrados, com paredes acima de 7 metros de altura, um foyer personalizado que foi inspirado nas estações de trem de Paris, né, a estação de trem parisiense, para transportar o público para o mundo de Van Gogh desde a entrada até o momento que ele sai. Nosso espaço conta com espaços instagramáveis, cubos retroiluminados que contam da história de Van Gogh, desde o seu nascimento até os seus últimos dias de vida, desde o seu período mais criativo de todos, mini cinema que retrata bastante sobre a vida, as obras e o perfil dos 4 impressionistas que nós retratamos na casa também. O Van Gogh ele é o nosso carro-chefe, mas nós também falamos de outros 4 artistas impressionistas, Monet, Renoir, Cézanne e Gauguin, que foram artistas que tiveram grande participação na vida e nas obras de Van Gogh, né? Além de uma loja de souvenirs que você pode levar lembranças, desde de canecas, camisas, quebra-cabeça para a criançada. Nós temos tudo sobre Van Gogh impressionistas na nossa loja de souvenir e uma estátua, uma super estátua que tem feito muito sucesso para o nosso público. O pessoal tira foto e leva esses registros para casa. Por que combinar a arte com a tecnologia? Essa é uma nova forma da gente trazer essa experiência para o público. A arte ela vem se modificando e se atualizando ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? E dentro de uma linha de tendência mundial, nós estamos trazendo, desde as 4 capitais que nós estamos vindo, né? E trazendo algo muito maior para Campinas e região, dentro dessa experiência, dentro com esse enfoque de juntar a tecnologia com a arte. Dentro do nosso ateliê nós temos mais de 50 projetores de altíssima definição, que fazem uma projeção 360 graus, onde a pessoa ela se sente parte da arte, quando ela está dentro do ateliê, observando as obras de arte, as obras que inclusive são tratadas com recursos de videografismo de última geração. Então são super máquinas que produzem, né, o conteúdo, são muito mais de 24 milhões de pixels sendo processados ao longo do dia, constantemente, para poder entregar a melhor experiência para o público. E aí, quando você fala no público, desde os pequenos, né, quanto os jovens e os adultos. Claro, cara, é uma atração que agrada a todos, desde crianças a adultos. Nós temos recebido públicos diversos aqui. Tem criança que assiste, que interage com as obras. Tem
adultos que ainda não tiveram contato com a arte de fato e que se impressionam com essa forma de consumir. As pessoas elas encaram isso com muita receptividade e como novidade mesmo. Quando vocês já viajaram para várias cidades, várias capitais, chegaram aqui em Campinas, né? Mas até o processo de ficar tudo pronto, porque aqui o público pode observar vários detalhes, né? Que vocês pensaram. Então, para chegar no dia de hoje, tudo prontinho, quanto tempo levou esse processo? Desde lá o processo de, né, pensar mesmo como é que vai ser. Então, existe aí Primeiro, na verdade, precisamos entender que a nossa equipe é uma equipe muito dedicada, com muito vigor. Então, nós conseguimos entregar esse espaço de 2.400 metros quadrados com toda essa estrutura em apenas 45 dias. Desde a sua concepção do projeto até a execução e a entrega desse supercomplexo de arte e tecnologia. Quantas pessoas envolvidas? Nós temos aí uma equipe com mais de 50 pessoas envolvidas, desde pessoas que são contratadas para executar determinados serviços, quanto a nossa equipe interna. Igor, o pessoal que gosta de tirar foto para colocar nas redes sociais, né? Pode fotografar, é livre? É livre, na verdade aqui é um espaço em que elas ficam mais à vontade e se sentem mais estimuladas para fazer esses registros. Desde o foyer de entrada, como eu falei anteriormente, é inspirado, né, na estação de trem de Paris. Nós temos o espaço 360, que a pessoa pode fazer sua foto e levar o registro para casa. Labirintos instagramáveis, repleto de obras do artista que eles podem se inserir também dentro da obra, além do próprio ateliê, ou seja, é um espaço que do início ao fim você pode fazer diversas fotos para levar para casa muitos registros. Bom, então quem ficou interessado, como é que faz para conhecer aqui o espaço? Vamos fazer um convite para o pessoal de casa, até quando fica, o horário, o dia? Olha, nós estamos até em abril, aqui no Parque Dom Pedro, na Entrada das Águas. Nós funcionamos todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite. O seu ingresso e demais informações você pode achar no nosso site, www.lightland.com.br. Vamos de cinema. A jovem Laura, sem saber do perigo que corria, aceitou participar de uma sessão espírita com amigos. E o que ela jamais iria imaginar era que após esse dia, sua vida nunca mais seria a mesma. Após estranhos acontecimentos e mudanças em seu comportamento, a jovem procura ajuda, mas será preciso acreditar na existência do diabo. Assustados, seus pais procuram o padre ou medo. Um exorcista experiente e reconhecido pelo Vaticano. É quando começa uma sinistra batalha para livrar Laura e seus familiares do terror de uma possessão demoníaca. Gostaria de falar com ela amanhã para confirmar minhas suspeitas. Que suspeitas? Acredito que sua filha está possuída pelo demônio. E quantos exorcismos serão necessários? Não podemos fazer mais do que 13. Qual é o seu nome? 13. O Egito é cheio de mistérios e segredos. As múmias Nefer, Aida, Tu e o bebê crocodilo, escondidos nas profundezas de uma cidade dos mortos, estão entre eles. Só que agora, essa turminha do outro mundo vai ter que visitar a Terra dos Vivos. Tudo isso porque um arqueólogo roubou um valioso e importante anel de casamento da realeza. Agora eles precisam deixar o anonimato para encarar uma aventura e tanto, em plena cidade de Londres. E não vai ser fácil deixar de se encantar com as maravilhas da vida na cidade grande e se concentrar na recuperação da poderosa joia. Será que eles conseguem? Olhem, podemos usar uma carruagem humana. Vai, vamos lá!
ela sonha em se casar, enquanto para ele, isso tem cara de pesadelo. Após um episódio ocorrido em um casamento de uma de suas amigas, Michelle dá um ultimato em Allen, que acaba cedendo a um avanço nas relações dos pombinhos. É quando surge a ideia de um jantar com os pais dela e dele. Eles só não contavam que o que era para ser um jantar de apresentação acabou virando uma grande confusão, pois os pais já se conheciam, e de uma maneira que os filhos jamais iriam imaginar. Would anyone care for a drink? Yes! What about the day that we don't remember we gave each other the best parts of our lives? We did this to them? Mostly you. Are you in love with my wife? No! Damn it. How do I know if I love her? You would ask yourself the only question that matters. Does this girl carry within her the potential to suck out your soul like a Nosferatu? No. Then go forward, my son. Ponto final na Agenda Cultural de hoje. Espero que tenham gostado das dicas e eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! E a gente segue falando sobre cultura aqui com mais uma dica, porque a Biblioteca Pública Municipal, professor Ernesto Manuel Zinck, realiza neste sábado, amanhã, dia 25 de fevereiro, a Festa do Quadrinho Nacional, das 11 horas da manhã às 7 horas da noite, entrada gratuita. A festa encerra a 10ª edição do Dia do Quadrinho Nacional, que tem como homenageado o quadrinista, ilustrador, jornalista, editor de história em quadrinhos, o Franco de Rosa. Lembrando que às 3 horas da tarde está marcada uma roda de conversa com o próprio Franco de Rosa e também com o Nobu Shinen, que é professor da USP, especialista em quadrinhos, biógrafo de Franco de Rosa. Vai ter ainda participações dos editores dos seguintes selos, hein? Zarabatana, Heróica, Ultimato Bacon, Universo Fantástico, Zapata Edições, Calafrio e Mestres do Terror. Para quem gosta, imperdível, hein? A frente fria está estacionada aqui na cidade de Campinas, com isso, áreas de instabilidade na região, trazendo nebulosidade e chuva para este fim de semana. Hoje, dia nublado, com previsão de chuva para agora à tarde. Amanhã, no sábado, o sol tenta aparecer entre nuvens, segue essa instabilidade com chuva para o período da tarde. E no domingo, tempo fechado, praticamente sem sol e mais previsão de chuva aí para qualquer hora do dia. Como é verão, as temperaturas seguem em alta, tá? Elas já estão aqui na minha tela, então para amanhã, sábado, mínima de 20 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus. No domingo, mínima de 20 graus. Ao longo do dia a temperatura também sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. 1h mais 30 minutos, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos juntos aqui desde as 11h30 da manhã. Faço um convite. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o programa Questão de Ordem ao vivo. Hoje vai falar sobre desastres naturais, hein? Políticas públicas para minimizar os impactos dos fenômenos da natureza. E também, logo em seguida, tem o nosso programa de saúde. Então, permaneça aqui na TV Câmara Campinas com a nossa programação ao vivo. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.